Sabe aquele vídeo que promete que você vai perder 10 quilos em uma semana? Tomando um chá mágico? Então, esse não é esse vídeo. Hoje a conversa é diferente. Aqui não tem promessa impossível, não tem fórmula secreta e não tem ilusão. O que tem é ciência, honestidade e realidade. Emagrecer de verdade não é sobre atalhos. É sobre entender como o seu corpo funciona. E isso quase ninguém te conta, porque a verdade não vende tanto quanto a ilusão. Mas se você quer resultados que duram, precisa ouvir o que a ciência realmente diz sobre emagrecimento. Em 2026, antes de qualquer coisa, vamos aos fatos. Cerca de 60% dos adultos brasileiros estão acima do peso. E isso não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Ao mesmo tempo, estudos mostram que a grande maioria das pessoas que faz dietas extremas recupera todo o peso perdido em poucos anos. Isso acontece porque soluções rápidas ignoram a fisiologia humana. Emagrecer de forma sustentável não depende apenas de força de vontade. Depende de 3 pilares fundamentais: metabolismo, hormônios e comportamento alimentar. Vamos começar pelo básico. Para emagrecer, sim, é necessário gastar mais energia do que se consome. Isso é uma lei da física. Mas o corpo humano não funciona como uma calculadora simples. Quando você corta calorias de forma muito agressiva, o organismo entra em modo de economia. O metabolismo desacelera, a fome aumenta e o corpo tenta preservar energia. Por isso, déficits calóricos extremos quase sempre falham. O que funciona melhor é um déficit moderado, sustentável, que permita a perda de peso gradual, sem causar exaustão, perda muscular ou deficiências nutricionais. Emagrecer devagar não é fracasso, é estratégia. Outro ponto essencial é a proteína. A ciência deixou isso muito claro nos últimos anos. Consumir proteína suficiente ajuda a preservar massa muscular, aumenta a saciedade e facilita o controle do apetite. Além disso, o corpo gasta mais energia para digerir proteínas do que outros macronutrientes. Isso significa que elas trabalham a seu favor durante o emagrecimento. O importante é incluir proteína ao longo do dia, em todas as refeições, respeitando suas condições de saúde e preferências alimentares. Pessoas fisicamente ativas tendem a precisar de mais proteína, enquanto pessoas sedentárias ainda assim se beneficiam de um consumo adequado. E claro, quem tem problemas renais deve sempre buscar orientação profissional antes de aumentar a ingestão. Agora, vamos acabar com um dos maiores mitos da nutrição. Carboidratos não são inimigos. O problema nunca foi o carboidrato em si, mas o tipo e a forma como ele é consumido. Carboidratos refinados provocam picos rápidos de açúcar no sangue, seguidos de quedas que aumentam a fome e favorecem exageros alimentares. Já os carboidratos complexos liberam energia de forma gradual, ajudam no controle do apetite e fornecem combustível para o cérebro e para o corpo. Eliminar completamente carboidratos não é necessário para a maioria das pessoas. O mais importante é escolher boas fontes e observar como o seu corpo responde. Cada organismo reage de maneira diferente. Algumas pessoas se sentem melhor com menos carboidrato, outras precisam de mais para funcionar bem. O equilíbrio vem da observação, não da regra rígida. Outro fator que quase ninguém leva a sério, mas que tem impacto direto no peso, é o sono. Dormir pouco desregula hormônios fundamentais para o controle da fome e da saciedade. Quando o sono é ruim, a fome aumenta. O desejo por alimentos calóricos cresce e o estresse se eleva. Você pode estar comendo bem, fazendo exercício e ainda assim não emagrecer se o sono estiver desajustado. Dormir bem não é luxo, é parte do tratamento. Manter horários regulares, reduzir estímulos à noite e respeitar o tempo de descanso do corpo são atitudes simples que fazem muita diferença. Em casos de insônia persistente, ronco excessivo ou cansaço constante ao acordar, procurar ajuda médica é essencial. Agora, vamos falar sobre exercício físico com honestidade. Exercício sozinho não emagrece tanto quanto muita gente acredita. Mas isso não significa que ele não seja fundamental. O exercício ajuda a preservar massa muscular, melhora a saúde metabólica, reduz
riscos cardiovasculares e aumenta a chance de manter o peso perdido ao longo do tempo. A combinação mais eficiente envolve treino de força, atividade aeróbica e mais movimento no dia a dia. Não é preciso começar com tudo de uma vez. Começar pequeno, de forma consistente, é muito mais eficaz do que tentar mudar tudo de uma vez e desistir depois. Outro ponto crucial é o nível de processamento dos alimentos. Estudos mostram que pessoas tendem a comer mais quando consomem alimentos ultraprocessados, mesmo quando as calorias são semelhantes. Esses produtos são criados para estimular excessivamente o apetite e não geram saciedade adequada. Alimentos naturais ou minimamente processados, por outro lado, exigem mais mastigação, contêm mais fibras e ajudam o corpo a reconhecer quando já comeu o suficiente. Priorizar esse tipo de alimentação facilita o controle do peso sem exigir esforço constante. Isso não significa radicalismo. Sustentabilidade é a chave. Quanto mais simples for a alimentação, mais fácil será mantê-la ao longo do tempo. Por fim, existe algo que muitas vezes é ignorado: a relação emocional com a comida. Comer distraído, rápido ou como resposta ao estresse e às emoções aumenta o consumo sem que a pessoa perceba. Desenvolver atenção ao comer faz parte do emagrecimento real. Perceber sinais de fome, mastigar devagar e identificar gatilhos emocionais são habilidades que podem ser treinadas. Se a comida virou uma válvula de escape constante, isso não é falta de força de vontade. É algo que merece cuidado e muitas vezes apoio profissional. Agora preciso ser muito claro com você. Não existe fórmula universal. Cada corpo responde de uma forma diferente. Genética, histórico de dietas, qualidade do sono, níveis de estresse, saúde intestinal e emocional influenciam profundamente os resultados. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E isso não significa fracasso. Significa individualidade biológica. Além disso, a ciência evolui. O que sabemos hoje é baseado nas melhores evidências disponíveis, mas novas descobertas continuam surgindo. Por isso, emagrecer de verdade exige pensamento crítico, paciência e capacidade de adaptação. Se você levar apenas uma coisa deste conteúdo, que seja essa: emagrecer não é uma corrida de velocidade, é um processo de construção. Quanto mais alinhado você estiver com o funcionamento real do seu corpo, maiores serão as chances de alcançar resultados duradouros. E se você quer continuar aprendendo sobre saúde, alimentação e bem-estar de forma honesta e baseada em evidências, continue acompanhando o canal.